Hoje nós estamos desfalcados, hein, Boi? Hoje é só rivalidade. Será que é porque ele tá doente ou porque a virada? Nós vamos falar daqui a pouco, mas aparentemente o time dele tomou uma virada histórica aí, né? Mas chegamos para mais um Papo de Pub. Para você que tá assistindo ou nos escutando, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que horas você vai escutar um pouco das groselhas que a gente vai falar aqui, né, querido Diego? Boa tarde para você. A gente grava de tarde aqui, então toda segunda-feira, né? Boa tarde. Hoje, nessa segunda-feira, feliz, mas para quem tá nos assistindo, tá vendo que tem uma cadeira a menos aqui hoje, né? O que aconteceu com o homem? Eu fiquei de fora aí uma vez a trabalho. Tem que reforçar que o meu foi a trabalho. Seu companheiro aí, né, que nas câmeras fica ao seu lado, nosso querido Paelinho, essa semana não está com a gente. Não sabemos se foi porque ontem o time dele tomou uma virada histórica, assim, né? Que tava todo feliz, abriu ele já tava todo empolgado no grupo. Como é que ele falou? O Bernard Johnson era o Pelé. O novo Pelé. Você vê, né? Renda fixa no Aposta Online, tava todo felizão. Aí hoje de manhã, amigos, não vou. Tô passando mal, vou ter que ir ao médico, que eu não sei o quê. Pré-data FIFA ainda, que nós vamos ficar 15 dias com esse resultado no dele, ar, né? Sabe quando toda hora você abre a tabela e vem o último jogo? Fica essa tristeza. Vamos chegar pro episódio 10, né? O episódio 10 agora. Eu ia falar 12, na verdade. Episódio 10, mas sem o Paelinho, mas e aí? E aí a gente tem muita coisa para falar. Primeiro a gente, né, novamente, como sempre, agradecer o Aposta Online, que é o nosso, né, incentivador, o nosso patrocinador aqui, tá sempre com a gente. É a bet mais legal do Brasil, né? Para quem tá de casa, para quem ainda não fez o cadastro no site, até R$7 mil em bônus. Não sei olha o tanto de dinheiro que essa pessoa tá perdendo. Mas tem que lembrar também, né? Se vai fazer o cadastro, de preferência, vai lá pelo link que tá no nosso Instagram, no @papo de podcast, né? Porque aí também já dá uma ajudinha pra gente, né? Já dá uma movimentada. Já fala, opa, essa turma veio lá do podcast, opa, ajuda nós, né? Todo mundo tá acompanhando aí, ajudando a gente, tá indo muito bem. O que não tá indo bem é o que a gente viu nas redes sociais, a gente tava até comentando aqui, um dos jogos mais feios já vistos, já acompanhados na história. Eu acho que tem que ser o nome do podcast. O jogo mais feio do ano, alguma coisa assim. A gente pensa depois do programa, mas vai ter que ser. E pior, aquele jogo domingo, 10 horas da manhã, que eu acordei tranquilo. Horário bom de ver o jogo. Tava tomando meu café da manhã, pão com ovo ali, aquele cafezinho da manhã tradicional. Você já tinha mandado lá no grupo nosso. Eu falei, gente, já vai começar o domingo assim. Pra quem não entendeu, vamos começar aqui de Aston Villa e Manchester United, do nosso querido Erik ten Hag. Ainda, né? Ainda. Porque... 3 e 7 dessa segunda-feira, 7 de outubro, mês maravilhoso. Ele ainda está... Talvez quando a pessoa estiver no comando do United, escutando, né? Porque amanhã tem uma reunião da diretoria, amanhã na terça-feira, né? Tem uma reunião da diretoria, da cúpula inteira do Manchester United. Inclusive, estava todo mundo no jogo. Eu vi essa imagem. Contra o Aston Villa e toda hora a TV ia buscar o Jim Ratcliffe. Toda hora ia lá. Mostrando as expressões dele. O novo dono do né? United, O novo dono. Ou seja, parece que o professor tá prestigiado, O professor, né? Aí se perguntaram pra ele não, mas perguntaram pra ele falou assim, ó, a diretoria não me falou nada, né? Se fosse acontecer alguma coisa, se a reunião tivesse alguma necessidade, já teriam me chamado. Mas assim, falando um pouco sobre o jogo, até no primeiro tempo, posse de bola do Manchester United, no segundo tempo, posse de bola do Aston Villa. Mas, se pegar o uniforme do Onaná e do Martínez, tá assim, que tranquilo. Jogo. Eu tava deitado ainda, eu falei assim, quer saber? No meio do jogo. Foi praticamente, teve uma chance mais ou menos aos 7 minutos com o Rashford, que cortou da esquerda pra dentro. No segundo tempo ele também fez uma jogada bem parecida. E do lado do Aston Villa, uma do Rodgers também, que ele vem tabelando, recebe, dá uma pancada e só. Aí, assim, teve aquelas coisas, né? Uma finalização aqui, outra ali, mas em nenhum momento, nenhum dos dois times, até aquele momento de pressão, que você começa a falar, talvez vai sair um gol, ou senão vai tomar um contra-ataque. Ou também os goleiros fazendo alguma defesa, ou a defesa cortando ali naquele último segundo. Não teve nada disso. É aquele jogo que ele vai, né? Tipo assim, quando divide o campo em 3 terços aí, ele só ficou ali no meio de campo. Não. Um time com a posse, outro time com a posse.
E tem aquela história que a galera fala, né? Pô, esse aqui ficou um 0x0, mas um 0x0 bom, poderia ter ficado 2x2. Não, esse 0x0... Foi 0x0 mesmo. 0x0 pra não falar que podia ser menos. Aquele famoso... Quando você pergunta o jogo, e aí, como é que ficou? Quem perdeu? Quem perdeu foi o futebol. Né? Foi o futebol. Assim, a gente já teve a surpresa logo de cara, assim, você acorda pra ver a escalação. A escalação do Manchester United é a dupla de zaga, Maguire e Evans. Ninguém entendendo nada. E nada. Todos os zagueiros que foram pra partida jogaram também, né? Eu acho que o Martínez não entrou. Só o Martínez é que ele tava com 3 zagueiros no banco, né? Mas quem que começou? Foi o Maguire e o Evans. Aí, no intervalo, ali 30 segundos antes do intervalo, o Maguire se lesiona. E aí volta o De Ligt no segundo tempo. E o Marzaoui machucou e o Lindelof entrou em campo. Só o Lisandro Martínez que não jogou. Fizeram até um estudo lá. O banco do Manchester United custou 396 milhões de libras. Porque a gente tinha o Delight, a gente tinha o Martínez, que era caro. O Gart, o Antony, que já joga mais 100 milhões também. Zirkzee no banco, mas... A zaga ali eu já assustei, eu já falei assim, aí a gente, né, vendo o pessoal da imprensa falando, acho que foi até o Fred Caldeira que colocou, falou assim, ó, ou o Erik ten Hag sabe que a diretoria tá muito com ele pra ele fazer uma coisa dessa, ou ele largou. Ou ele já falou assim, ó, daqui pra mim já deu, vou colocar quem tá fechado comigo, tá? Vou colocar meus amigos pra jogar. Não, e além disso, ele colocou uma dupla de volantes ali, que foi o Mainu, e o Eriksen. Nada de pressão, né? Que não marca também, né? Que é uma de saída de bola, jogando fora de casa, contra o Aston Villa, brigando pelo time G4. que toma gol, né? A gente pode voltar até um pouco a falar. Por que o Erik ten Hag chegou tão desprestigiado nesse jogo e todo mundo já meio... O que acontecer nesse jogo vai ser determinante para a temporada. Na outra semana perdeu pro Tottenham, 3x0. Inclusive, o Bruno Fernandes jogou esse jogo porque entrou com apelação e claramente a Premier League ia foi expulso contra o Tottenham, né? Isso, suspendeu o cartão dele. Mas na quinta-feira, jogando contra o Porto, fora de casa, a escrita que tem sido do Manchester United também na Europa da temporada passada. Jogando bem, abriu 2x0, ainda no primeiro tempo tomou um empate, no segundo tempo toma o 3x2, e no Bruno Fernandes foi expulso novamente, né? 2 expulsões assim seguidas. E no apagar das luzes, aos 92, 91 minutos, Harry Maguire vem para salvar o time. Assim, inacreditável também. Porque o time perdendo de 3x2, ele mudou os 2 zagueiros. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo também. Era mais uma das loucuras do que ele estava fazendo. Então vem de um empate, todo mundo já estava falando, ó, se perder do Aston Villa... vai ficar meio que insustentável a já era o que ele falava, né? Se tivesse perdido ontem... Vamos ver o que vai ser essa reunião de terça-feira. Até tem algumas notícias rolando na imprensa que não querem demitir o Ten Hag por causa do fair play financeiro, porque aí você tem que pagar a multa, aí tem que contratar mais um técnico e tudo mais, mas também já desmentiram isso, falaram que não tem nada a ver essa situação. O Nistelrooy, que é um dos auxiliares, ele que levou... O quê? Ele que levou Foi. Não, a verdade é a diretoria que trouxe o Nistelrooy. Toda a equipe do Ten Hag foi demitida no meio da temporada passada para essa, né? Na troca de temporada. E aí os diretores montaram uma outra equipe para ele. Porque também é muito amigos, viu? Porque eu te falar, você começa a ver como o negócio tá desgringolando tanto, tá indo tão mal, você não vê o time melhorando. Toda hora eles cortam a imagem pro Nistelrooy, que é o cara foi ídolo lá, agora tá começando a carreira de treinador. Onde os dois, né? Aí não tem como que a gente também não faz leitura labial em holandês, que eles deviam estar conversando, mas tipo assim, de um momento dos dois meio que discutindo, não sabia se era tático ou se eles estavam só conversando mesmo, mas a notícia já é, tipo assim, os dois discutindo, mas surgiu uma notícia também que o Nistelrooy meio que, não sabemos se é verdade, de onde que veio também, né, que ele não estaria querendo receber o cargo para não parecer que ele apunhalou o Ten Hag pelas costas, porque isso aconteceu com ele no antigo time dele, né, nenhum dos times que ele já treinou. Então o cara não quer ficar meio que queimado dentro do mercado, porque também é um compatriota, é uma pessoa que tá dando a oportunidade para ele de aprender, tá no grande clube. Mas que é esquisito, porque você manda a comissão embora, a comissão técnica embora, traz outra. Dessa outra, você traz um cara que foi um ídolo lá dentro do clube, que é o Nistelrooy.
Aí o negócio tá desandando pro Ten Hag. E toda hora coloca lá, ó, e se der uma chance pro Nistelrooy? E se der uma chance pra ele? Isso já vinha se noticiar desde quando foi contratado. Era tipo assim, ele vai ser o sucessor do Ten Hag em algum momento. Não saber se seria positivamente daqui 3, 4 anos ou se vai ser no meio dessa temporada. E agora a gente tem a data FIFA. Então assim, até que a data FIFA lá na Europa, principalmente para times como o Manchester United, o Arsenal, você não tem treino, né? Porque você perde mais da metade do seu elenco. Você fica ali com 10 jogadores, um catado, tem treino, né? mas é igual foi da última data FIFA. Você sobe a galera do Sub-20, do Você não consegue preparar o elenco quando a gente tá falando o Manchester precisa. A gente falou semana passada, né? Não tem estilo de jogo, não tem nada disso, então não vai ser um período onde você vai ter 15 dias para trabalhar, igual a gente fala que é positivamente aqui no Brasil para algumas equipes. Mas também é um bom período para você demitir um treinador. Porque você traz um novo, ele vai ter um tempo de adaptação para você não trazer um treinador tendo que jogar no outro sábado. Aqui no Brasil, eles fazem ao contrário, né? Eles esperam a data FIFA, assim, vamos deixar agora, o cara vai conseguir. O que ele não conseguiu no período todo, ele vai conseguir nessa última 2 semanas, sei lá. Volta da data FIFA, joga, perde ou empata, aí demite. Aí manda embora. Aí você precisa de um outro treinador para jogar na jogou 2 sábado dias. E na terça-feira você tem um jogo. Então assim, eu acho que ele corre sérios riscos de ser demitido nessa reunião de terça-feira. Vamos ver, né? Todo dia de manhã eu abro meu Instagram já Deixa o homem trabalhar. Você quer que ele continue, apoiador, né? Você é apoiador, né? O apoiador do Ten Hag. Eu odeio essa questão de demitir, de troca de treinador. Eu acho que isso também não vai resolver, até porque não tem quem a gente vai trazer no mercado, né? Tentou até procurar alguns nomes na intertemporada. Então aí a galera vem trazer... Ou vai ser o Nistelrooy, ou falaram do Solskjaer voltando. Aí começaram a trazer o Thomas Tuchel, o Graham Potter, o Allegri. Tem que esperar também um pouco mundo, lá, né? do plantio lá da árvore do Guardiola, porque o Arsenal já levou o Arteta, o Chelsea já levou o Enzo Maresca. Tem que esperar que daqui a pouco surge mais um. Mas deixa dar um tempo. Falaram até que o grande nome da diretoria é o Xabi Alonso, que é ídolo do Liverpool um pouco. Né? Tinha a ideia que ele seria já o sucessor que o Real Madrid tá buscando pro Ancelotti também. Então, assim... E vamos ver, né? Porque depois a gente vai passar pela Bundesliga, mas a gente tem que ver também como que vai ser o segundo ano, né? Do Xabi Alonso por lá. Isso. A gente tá um pouquinho mais aqui no TV Fama, né? Sugerindo o que pode vir a acontecer com a demissão dele. A gente não sabe o que vai acontecer. A questão foi, voltando no jogo, é um empate... Se você for pensar, até falando em questão de temporada... Vou pegar os números enquanto você fala aqui. Pro que o Manchester busca, um empate com o Aston Villa é um bom resultado, né? Aquilo que eu falei. A gente tá buscando ali uma 3ª, 4ª colocação no campeonato. O Aston Villa vai brigar por isso. A questão é que é o pior início de temporada do Manchester United na história aí da Premier League. Então, você tem 7 pontos em 7 jogos... E depois que você perde outros resultados, jogos onde você poderia empatar, você acaba não podendo. Então o time fica muito atrás. Não, e detalhe, você falou que é a pior campanha. Isso. O Ten Hag conseguiu superar a outra pior campanha, que também era dele na temporada passada. Por isso que eu falo. Estão falando que ele não tá melhorando, tá vendo? Ele tá se superando. Esse ano ele nas primeiras 7 jogos. Rodados, 7 jogos. Então vamos lá. 8 pontos somados de 21. Na temporada passada, que até então era a pior temporada, pior início, né, de temporada, 9 pontos nas 7 primeiras rodadas. Igualou na temporada passada o Solskjaer 19-20. E também na temporada anterior, 20-21, né? Era o Solskjaer também com 10 pontos. Então vem 8, 9, 9, 10 e o Mourinho em quinto também com 10. E você vê que é temporada 18, 19, depois é 20, 21, depois volta uma 19, 20, 23, 24. Então você pega que os últimos anos mesmo do United, assim, e até desde essa época, assim, o Manchester, pelo período que ele teve de vitórias ali com o Alex Ferguson, todos esses treinadores bateram assim recordes absurdos. Era questão de, por exemplo, o Manchester não perde de tal time há 10 anos. Pum, perdia. O Manchester não faz tanto... Teve, por exemplo, a pior defesa, pior dentro de casa, fora de casa, assim... Todos os recordes negativos que podia bater, eles conseguiram bater. Eu não lembro os números, mas eu lembro que na temporada passada o número de gols marcados foi assim... Não, marcou tipo questão de um gol por jogo, era quase, alguma coisa assim, um pouquinho acima disso, foi bem
foi bem ruim também. E gols sofridos, não vamos nem comentar que foi... Não, entrando aqui nos números, pra você ver como é que pode parecer que engana muito você pegar só números. Foram 11 finalizações do Aston Villa contra 10 do Manchester. Praticamente a mesma coisa. Um chute no gol do Aston Villa e 4 do United. Posse de bola também parecida, 54 do Villa, 46 do United. Mas, cara, você vê que 21 finalizações totais na partida. 5 no gol. Mas você salvar as duas você não viu essas finalizações, porque não eram finalizações de perigo. Não. Às vezes é um chute lá, né, distante. O Manchester teve até a cobrança de falta do Bruno Fernandes, que foi no travessão, né? Que aí foi o momento... Tipo assim, foi o mais próximo que chegou, mas numa cobrança de falta também. Não, foi aquele jogo que você fala assim, pô, mas que tiriça, que nhaca que é essa? Triste de assistir mesmo. O Cirilo, João, ele até falou, pô, isso aqui tá parecendo aquele jogo triste do Brasileirão, que não acontece nada. Você tá ali com a TV ligada, eu falei com ele... O narrador não precisa gritar a hora nenhuma, né? Não precisa, eu falei com ele no primeiro tempo, falei, pô, mas que jogo horrível, o que é? Ele falou, não, tá parecendo aquele jogo triste de Brasileirão, que ninguém faz nada... E até, isso foi até um pouco, assim, assustador do lado do Aston Villa, né? Porque o Aston Villa tava com, né, em quarto... vinha de vitória contra o Bayern de Munique na Champions League 1-0. E aí pode ser, né, aquilo que a gente falou, é o cansaço que pegou o Aston Villa nesse jogo mesmo, porque talvez se tivesse tranquilo, poderia ter pressionado o Manchester de outras formas e ter vencido o jogo. Até o Aston Villa estava brigando com o Chelsea, o jogo que foi no mesmo horário pela 4ª colocação, e acabou que o Chelsea empatou também com o Nottingham Forest dentro de casa. Ficou com um jogador a mais, acho que por uns 20 minutos, não conseguiu assim. furar ali a retranca, deu até uma confusão no final do jogo ali, uma brigaiada, mas o Chelsea segue agora em quarto, o Aston Villa, né, não. E aí o Manchester, por exemplo, com 8 pontos, já está a 10 pontos do líder do campeonato, que é o Liverpool, com mais uma vitória também. Mas antes de passar para o Liverpool, só falar rapidinho do Aston Villa. O Aston Villa que hoje, né, na segunda-feira, anunciou que renovou o contrato do John Duran até 2030. E ele que é o jogador com a melhor média de gols por minutos, porque ele é reserva lá no Aston Villa, mas todo jogo ele entra, inclusive contra o Bayern de Munique na quarta-feira, foi quarta ou quinta? A quarta, né? Ele fez um golaço. Então ele entra gol. O jogo de ontem foi tão feio que ele entrou e não aconteceu nada. E toda partida ele tá entrando e tá guardando dele, mas teve nada. O Manchester é 14º colocado do campeonato. Tá que lá a briga do rebaixamento tá bem forte mesmo. Não, e o Ipswich Town não... Por mais que a gente apontasse ele ainda, eu acho que é o favorito a ficar em último, ele tá fora da zona no momento. Tá com 4 pontos ali, tá fora. Com 4 pontos. Mas, por exemplo, se o Manchester tivesse ganhado, né, ele teria ido a 10 pontos e poderia ter ali encostado na turma da frente, que é o Tottenham com 10 pontos também. Hoje, o 9º colocado. Então, assim, você fica com 10 pontos, ele estaria a 4 pontos da Champions League, que é o que a gente tá falando, que é a briga do Manchester nesse momento. Como não fez, hoje tá a 6 pontos. Ou seja, já vai se distanciando ali do bolo para até fazer aquilo que eu falei. Começar a ganhar jogos mais difíceis. E é o que a gente falou na semana passada, porque parece que a cada ano, a cada 2 anos, surge mais um time ali na briga pelo top 4 ali, pelo G4. Pô, agora a gente tem Aston Villa. A gente tem o top 6, né, que é falado da Premier League. Ou seja, se você for pensar, você tem 4 vagas para a Champions. Você tem o top 6, ou seja, dois já vão ficar de fora. Desses times, a gente não tem o Aston Villa, o Newcastle, o Brighton não tá nesse top 6, o Fulham, que a gente falou semana passada, tá fazendo um ótimo campeonato, o West Ham, que apesar de não estar fazendo um bom campeonato, tem muito investimento. Então, assim, você tem outros 5 times ali que querem ir para a Europa, né? Que querem mas desses aí ali. Eu colocaria só o Aston Villa... O Newcastle ainda tá derrapando, mas enfim, mas há 3 anos você não esperava que o Newcastle fosse arrancar ponto de tanta gente. Exatamente. Tá? Classificou muito tempo atrás, você pegava esses placares, esses times, e você era um top 4 ali. Até se a gente for pegar muito lá atrás, a gente tinha um período muito grande onde Manchester, Liverpool... Nem o Tottenham ia, né? Apesar de estar no Big Six. A gente tinha talvez ali... E o City não era do top 6, né? Exatamente. Então a gente tinha, tipo assim, os 4 ali, o Manchester, o Chelsea, o Liverpool e o United... Eles dominaram um pouco essa lista da Europa, da Inglaterra durante certo período. Eles mudavam de colocação, né? Quem dava primeiro, segundo, terceiro e quarto. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem diversos outros times. E o Manchester, por exemplo, se ele ficar de fora da Champions League novamente, são 10 milhões de libras a menos do contrato da Adidas que já entra. Ou seja, o fair play financeiro já é
mais uma martelada. E toda a questão de você não estar disputando a Europa, de trazer jogadores, de visibilidade do time e por aí vai. Então, assim, se Deus abençoar, a partir de agora é uma retomada. Não tem como Deus abençoar um time cujo o mascote é o Diabo Vermelho. No Isso casa, aí você sabe que eles estão criando... No casa. Já criaram pra quem não sabe, né? Os Diabos Vermelhos, é o mascote. Tem até exatamente, do Manchester United. Não tem como se abençoar. Na temporada passada, aquela camisa maravilhosa branca, ela só tem o diabozinho nela, né? E quando lançaram ela... Eles fizeram todo um vídeo relacionado a isso. Sobre o pacto, sobre, entre aspas, de onde que o time veio, essas coisas. Falaram, pronto, ficaram o time a partir disso. Então, assim, já tá ruim. Pioraram. E numa das camisas mais bonitas que o Manchester fez. Então, vai ser só. Não, daqui a pouco a gente tá brigando pela Champions. Ou o que eu falei que vai acontecer. Iremos ganhar a Europa League. E a partir dela a gente vai voltar pra Champions League. Com o Nistelrooy no comando. Com o holandês no comando. Porque vou deixar com o holandês. Com o Ten Hag, eu acho o Ten Hag falou, como o técnico do Tottenham, você viu que ele deu entrevista. Sabe também, o que vai ser bom? A gente vai ter data FIFA semana, né? Isso. Ou seja, a gente não ia ter muita coisa pra falar no programa de semana que vem. Se ele cair... Aí nós vamos ter que destrinchar Ten Hag no programa da semana que vem e falar do novo treinador, expectativas, enfim. Mas ele, assim como o técnico do Tottenham também, que falou que ganha sempre, o Ten Hag deu essa entrevista também, falou que em 8 anos da minha carreira, em 6 eu fui campeão. Então eu serei campeão novamente. Como ele tá melhorando... Mas ele foi campeão na temporada passada. Mas eu tô falando, ele tá Copa. melhorando. Ó. Ele ganhou a Copa da Liga na primeira temporada, ganhou a Copa da Inglaterra, agora ele vai ganhar a Europa League... E ano que vem ele ganha o Inglesa. É fácil, fácil. Aí depois ele ganha a Champions. E se o Guardiola sair, melhora bastante. Você viu que a torcida do City já colocou uma mensagem lá em catalão no estádio, pedindo pra ele ficar, né? Porque é o último ano de contrato. Eu tava conversando com o nosso querido amigo Sadi no sábado. Aí ele falando sobre o Guardiola e tudo mais. A gente falando, né? Quem quer muito o Guardiola, apesar da briga, é a Federação Inglesa. Né? Eles não se batem muito bem. Por tudo que o City, né, se coloca como perseguido pela federação. Tá até falando que o Arsenal tá... mas eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, não. Porque uma coisa é a federação inglesa, outra coisa é a liga, né? Pode ser, mas que ele poderia assumir a seleção inglesa, até porque em futebol de clubes não tem muito mais para onde ele ir. Né? Ele já declarou que ele não volta pro Barcelona, ele já passou pela Alemanha, na Inglaterra também. Eu não vejo nenhum time da Itália fazendo o que o Guardiola gosta de fazer, de até altos investimentos que são necessários para trazer os jogadores dele. Então, assim, ele teria que ir para o futebol de seleções. Se quiser vir para a seleção brasileira também, é ótimo, que a gente tá precisando. Não, primeiro a gente tem que trocar o nosso Edinaldo, né? O nosso presidente da CBF, que esse aí eu vou te falar. Você não acha, você nem escuta, você nem vê ele dando entrevista mais. No início, quando ele tava para entrar ali, quando ele entrou, era toda hora você via Edinaldo, mas enfim. Um dia o assunto não é esse. Mas deixa eu te perguntar, a gente vai chegando aqui a 20 e poucos minutos de programa, aquela coisa. O Paelin tá lá, será que ele tá realmente passando mal? Será que é vergonha? Que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai falar do jogo do Tottenham. Mas você trouxe o desafio Aposta Online, a bet mais legal do Brasil. Tem um desafio mais legal do Brasil, né? O desafio de hoje tá ótimo. Mas vamos fazer igual daquela vez, né? Que você não veio. Não vale pontuação, né? Porque agora eu já tô ganhando. Agora tá 3-2. Semana passada eu virei. Então você ia disparar, né? Você seria o único com chance. Mas tudo bem que a última vez, que tava só eu aqui também, que foi a vez do Modric. O pessoal quase me humilhou. Humilhado. Ali era... Enfim, eu falei. Você merecia ter sido humilhado nesse aí. Então, a verdade é essa. O que você vai trazer pra gente hoje? Então, desafio Aposta Online de hoje. Você tem problema com isso, mas é um jogador, né? Você errou o Modric, mas estamos falando de um jogador. Jogador, não é ex-jogador, está em atividade ainda. E ele passou por... Eu vou ter que contar aqui que eu... Tá, eu vou até esconder o celular 1, 2, 3, 4, 5, 6 países. Ele jogou em times de 6 países diferentes. Já dando a dica pra você não misturar as coisas, isso não quer dizer que ele jogou por 6 times. Ele passou por 6 países diferentes.
Tá, então no mínimo 6 times. Isso aí. É um andarilho do futebol que tá jogando atualmente. Essa você finalizou a primeira rodada? Finalizei. Também nós não podemos abrir aqui o... Tá com medo, né? Semana passada nós foi não podemos abrir também. O Paelinho já saiu te dando dica. Ele olhou pra você e falou assim, você lembra, boi? Falei, que isso, mano. Os caras estão te concluindo, os caras estão juntando pra fazer o negócio do Fair Play, que tinha essa premiação do Fair Play na Premier League. Então, vamos lá. Um jogador já jogou por 6 países. Ele está no 6º país. Tem como ele ter voltado. Não, ele pode estar jogando, tá no 7º, sei lá. Olha, tem que chutar, né? Deixa eu pensar aqui. O negócio que a gente pensa sempre na Premier League, mas se o cara jogou 6, não... já tem que ser um pouco mais, já tem que ser um pouco mais velho, 3, né? 4, 5, 6 países, isso aí. Porque senão vai que eu dou a dica errada aqui, aí já era, né? O ruim é que agora só tem eu, então enquanto o outro ficava falando, eu ficava pensando. Agora eu tenho que ficar falando. Mas tem umas dicas boas aqui, velho. O medo nosso quando eu faço esses negócios aqui é, às vezes, aparecer, ter a mesma coisa que me fez pensar nesse jogador, aparecer pra vocês, entendeu? Entendi. Difícil, hein? Nossa, tem que dar um chute, não faz igual o Paelinho. Eu tô pensando no pessoal que tá lá na Arábia, no Catar, mas é tanta gente. O chute, velho. E é jogador, cara. É jogador, não é ex-jogador. Está em atividade. Está em atividade, nosso querido jogador. Não, esse foi Espanha, Inglaterra, Itália. Eu ia falar o De Gea, mas não. De Gea, inclusive, que enquanto você vai pensando aí, defendeu 2 pênaltis no mesmo jogo nesse final de semana para garantir a vitória da Fiorentina sobre o Milan por 2-1. Quem critica o De Gea aí, que eu sempre defendi, inclusive, pra honrar meu nome. Cara, que negócio difícil. 6 países. Por 3 países só. Então, o De Gea eu falei, Espanha, Inglaterra e Itália. Mas agora 6 países. Deixa eu pensar aqui pra ver se o foda é que eu não posso afirmar isso agora. Fala mais alguma coisa, só pra dar um chute pra gente seguir com o podcast, porque senão... Não vou dar nem um chute. Eu tô na dúvida aqui dessa informação, eu vou ter que pesquisar ela pra não falar, mas são 7 ou 8 times que ele passou na carreira dele. Não, mas ele ainda tá jogando. Sim. Falou que ele ainda tá. Então, mas são 6 países, aí eu já ia te falar, são 7 ou 8 times. Vou pesquisar aqui, deixa eu contar aqui, quer ver? 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, sabia aí, viu? Eram 8. 8 times que o infeliz já... Ele jogou por, né, repetiu o time em países... repetiu não, né? Jogou por times diferentes no mesmo país. Eu já ia pensar outra coisa. Mas eu não sei, nem ideia. Chuta só, fala um nome aí, ó, que vem na cabeça, ó, tum. Pô, nem ideia. Vai pular? Cara, vou pular. Vamos fazer o pai. O pessoal adora perder. Por isso que na minha lá, quando você falou que era um jogador inglês, eu soltei Vieira, eu soltei Colo-Touré. É justamente para não soltar as coisas assim. É justamente para não falar. Você tem que falar alguma coisa. Você não pode ficar calado. O importante é soltar. Pode ser atrocidade? Pode, mas pelo menos você fala alguma coisa. Vamos falar de alguma coisa? Vamos falar do Arsenal, então... Nesse momento. Vamos falar do Arsenal. Do Arsenal é falar de Bukayo Saka, né? Você que gosta de falar sempre Bukayo. Aquele que traz alegria, né? Assim como o significado do nome dele. Exatamente. O Arsenal, né? Que mais uma vez jogando dentro de casa e mais uma vez com emoção, né? O primeiro tempo, foi aquele primeiro tempo... Dessa vez diferente a emoção, né? Na outra começou ganhando. Contra o Leicester, fez 2-0, tomou empate e fez 2 nos acréscimos, 4-2. Mas dessa vez foi de virada, né? Aquele primeiro tempo, novamente, o time do Arteta com posse de bola, pisando muito na área do adversário, mas chance clara, real e perigosa mesmo no primeiro tempo não teve. A chance mais perigosa até foi do Southampton. Por que o Partey jogou de lateral direito? Ele já havia quebrado o galho na lateral direita em outras temporadas, só que o White estava fora, até assistiu o jogo no banco. O Tomiyasu, lateral direito, também estava fora, mas já foi pro banco, tanto é que ele entra no final da partida. E o Timber também estava machucado. Então estava sem o White, sem o Timber. Então tava o Calafiori pela esquerda. Eu até achei que ele fosse dar a chance pro Lewis Kelly começar na esquerda e jogar o Calafiori para a direita. Não, mas o que ele fez? Ele colocou o Partey na direita, entrou com o Jorginho muito bem na partida.
Só que a gente sabe que a característica do Jorginho é totalmente diferente. Ele com a bola no pé, ele é de um jeito, mas sem a bola, ele não tem a mesma intensidade do Partey. E na frente começou o Gabriel Jesus, o Sterling pela esquerda e pela direita o Saka. O Havertz estava mais de meia ali, né? Isso, segundo atacante. O Trossard também começou no banco. E foi aquela coisa, o primeiro tempo de muito domínio, muita circulação de bola, pisava muito na área, mas não conseguia finalizar. Eu até falei isso porque o tempo que eu vi ali do primeiro tempo, quando o Saka pegava na bola, ele não tinha aquela questão que a gente falava do apoio de alguém passar não tinha o White com ele. Então ele pegava, tinha já o lateral com ele e o volante fechando. Então ou ele passava de 2, ou ele tentava fazer um cruzamento que já parava logo de cara. Ele não tinha uma jogada efetiva acontecendo. Então, por isso que foi esse primeiro tempo meio truncado e parado. E ele já tá sem o Odegaard, né? Que tá fora desde da última data FIFA. Então, ele já perdeu aquele apoio, porque o Odegaard joga muito próximo a ele pela direita. E, além disso, tem o White, que sempre tá fazendo ultrapassagem ali nas costas dele. Então, tava sozinho, igual você falou, ele tava sozinho, porque o Partey praticamente não passava do meio de campo. Porque ele é totalmente ele é defensivo. Ele chegava, ele gosta, igual ele tentou, de chutar de fora da área, ele sempre arrisca, mas não é a dele esse jogador de condução, de apoio, de chegar em linha de fundo, não é com ele. Então, mas mesmo assim, o Saka ainda conseguiu ser destaque com 2 assistências e 1 gol na partida. Mas igual você falou, então começa o segundo tempo. Na coletiva pós-jogo, o Arteta até falou, não, a gente começou, ele usou até a expressão slop, que é algo como se fosse o time começou displicente nos primeiros minutos da segunda etapa. E aí, quando se menos espera, o Sterling perde uma bola desarmado ali no meio de campo, contra-ataque, gol do Southampton, acho que foi 7 ou 10 minutos, acho que foi 10. Segundo tempo. Mas é outra coisa, também é aquela coisa, né? Você pode olhar pelo copo meio cheio ou meio vazio. Eu, como sou otimista, eu vou sempre pelo o time tá, assim, tomando mais gols dentro de casa, né? Igual não tomava tanto a temporada passada, porque tomou 2 pro Leicester, tomou 1 agora pro Southampton, que são times que estão brigando lá embaixo, acredito que vão brigar lá embaixo até o final do campeonato. Mas, diferente de outras épocas, a turma parece que não sente tanto mais. Tanto é que virou o jogo, assim... reagiu bem rápido, né? Acho que isso foi importante também, coisa. Né? Toma o gol, eu acho que é isso mesmo, toma o gol com 10 e com 13, o Havertz já faz o 1-1. Então, aquele jogo que você não deixou o seu adversário recuar muito, porque ia começar a virar aquele jogo, assim como do primeiro tempo, mas ainda mais o Southampton. Né? Demorou 3 minutos, tomou o gol 55, tomou o gol com 10. Com 13 empatou e com 68 virou e aos 88 fez o terceiro. Mas enfim, igual o Arteta falou, aí o pessoal questionou porque realmente o Gabriel Jesus mal nessa partida, o Sterling no primeiro tempo conseguiu participar de várias ações ali do lado esquerdo, entrava bem na área ali. Teve um lance ali que o pessoal pediu pênalti, não foi nada, mas com ele. Mas o Gabriel Jesus muito apagado mesmo. O Sterling participa indiretamente do gol do Southampton, que ele que é desarmado e abre o contra-ataque pro gol. Mas, como você falou, o Havertz dentro do Emirates é gol. Ele igualou o Van Persie como jogador de fazer gol em 7 partidas consecutivas jogando em casa. Então, no Emirates, ele tá jogando. Até tem a estatística que você mandou lá pra gente, eu vou abrir ela aqui. Número de gols comparado a um gol de igualar a marca dele pelo Chelsea. Eu acho que quase a metade número de jogos. Com muitos jogos a menos, quer ver? Olha, no Chelsea ele tem 91 jogos e 26 gols e assistências, aí é participações em gols, né? Não é em gols. Diretas. E no Chelsea, 44 ele já tem... Arsenal, né? No Arsenal ele já tem 44, 25. Tá que no Chelsea ele jogou muito como um meia também, mas jogou muito centroavante também no final da passagem dele por lá. E uma outra coisa importante que você mandou lá também é do Saka, os números dele, né, nessa temporada, assim. 7 assistências já na temporada. O primeiro, né, em assistências aí na Premier League. 9 participações em gols, é o terceiro. Então, assim, até deve estar brigando com o Palmer e o Haaland. E o Palmer que passou o Haaland nesse final de semana com assistência. Que ele deu mais assistência e o Haaland não fez gol. E o Saka é o que mais cria chances, o que mais cria grandes chances e o que mais tem aquela nova estatística que são as assistências esperadas, né? Que tem o X gols, tem o X... E isso aí na Liga, né? Esses números são da Liga, não são do Arsenal. Os números dele em relação à Liga, todo mundo da Liga. Arsenal, ele é o primeiro em tudo, né? Provavelmente. Então, assim, uma ótima temporada do Saka que desde sempre só vem
melhorando, né? Só vem crescendo os seus quando números. Surgiu, jogava de lateral esquerdo, aí depois ponta esquerda. A última posição que ele foi jogar mesmo foi a dele, que é de ponta direita. E muito bem, né? Porque essa puxada dele pra dentro pra bater em arco também, ele faz muito gols. Ele tem um drible muito curto, né? Nesse primeiro toque. Então ele já dá a explosão e vai embora. Faz esse gol. Não, e sobre o Havertz, é engraçado o Arteta perguntado sobre ele na coletiva, ele falou uma coisa muito interessante, que aí você vai muito pra parte... de como o jogador funciona, a parte psicológica. Eu falei assim, não, com o Havertz a gente percebeu o seguinte, ele precisa de muito carinho, ele precisa de se sentir protegido pelos companheiros de equipe, ele tem que ver que a galera acredita, que confia nele, e é na base do carinho. Produzir. Tanto é que quando ele chegou, ele jogava como um 8 no Arsenal, não produziu, aí o Arteta colocou ele de centroavante, ele também demorou muito, tanto é que o primeiro gol dele foi de pênalti numa partida, se eu não me engano, contra o Crystal Palace, fora de casa, que o Arsenal ganha, sofre um pênalti, a galera vai lá, toma, bate, que a pressão já estava grande pra cima dele já, porque e quando ele custou surgiu, caro, ele né? era segundo volante, não, né? ele era um meio, ele era um camisa 10 volante. ali, ele é praticamente como se fosse o Wirtz ali hoje no Leverkusen, ele também surgiu no Leverkusen, só que o Wirtz ainda, como é bem mais baixo, é um cara muito mais agudo, muito mais rápido. E o jogo também que marcou a volta do Ramsdale no Emirates, né? Ficou um pouco emocionado lá, a torcida do Arsenal recebeu ele muito bem, aplaudiu, cantou o nome dele, mas no final das contas não teve jeito, né? Não teve jeito, ele podia ter feito a lei do ex do goleiro ali, aquele que fecha quando volta, acabou não acontecendo. E foi aquela coisa, porque foi 3-1 de virada. E ao mesmo tempo o City jogando contra o Fulham também em casa, e a mesma coisa, o Fulham abriu o placar com o Andreas Pereira que foi convocado pro lugar do Vinícius Júnior, foi cortado da seleção do gol na cervical. Machucou o ombro e cervical, alguma coisa assim, foi cortado dessa data FIFA, foi o Andreas Pereira pro lugar dele. O Andreas Pereira faz um gol, aí o City vira com 2 gols do Kovacic. Vamos então passar vamos passar pro City, que aí depois a gente fecha um pouquinho da tabela ali dos 3 primeiros, né? Aí o City vira o jogo com o Kovacic, 2 gols dele. Depois o Doku faz o 3-1 para dar uma tranquilidade, a pancada que faz uma curva. E no final do jogo ali, já quase no apagar das luzes, só para talvez ter uma emoçãozinha, no final o Rodrigo Muniz, brasileiro, faz o 3-2. Então o City ganhou mais um jogo também, com um pouco de emoção. O City ainda tá um pouco, né, inconstante, porque não tem o seu meio de campo. Igual eu falei do Arsenal que tá sofrendo gols, apesar de ter uma defesa, igual a gente vem falando, que hoje é considerada a melhor da Europa, porque o pessoal fala assim, toda semana vocês falam que é a melhor defesa da Europa, agora vocês estão falando que toma gol. Beleza, mas quando a gente pega os grandes jogos também e você assiste os jogos, você vê. Você vê o porquê dessa Mas falando do City, o City também vem sofrendo muitos gols pro nível do Manchester City. Porque era em temporadas passadas também, né? Onde sempre, a gente até falava, né? Sempre foi falado que, como é que a gente vai considerar o Ederson e o Alisson o melhor goleiro do mundo, sendo que eles não trabalham? Porque a bola não chegava lá neles pra eles trabalharem, né? Não faziam defesa. Diferente do que a gente fala do Onaná, que é o que mais faz defesa na Premier League, por exemplo, porque toda hora... Porque toma gol, mas tem alguém que o homem pega, né? Também... É complicado. Aí o City tá perdendo muito pelo meio de campo também, porque tá sem o Rodri, tá sem o De Bruyne, o Foden também não tá, né, jogando regularmente. Então, o seu trio de meio de campo, mais ou menos, porque ele joga com um volante entre os dois ali, às vezes também não tá presente, tá tendo que se reinventar, né? Tá jogando o Kovacic, o Gundogan voltou, o Bernardo Silva tá passando por ali, o luso brasileiro lá, o Matheus Nunes tá entrando também em alguns momentos, mas no final das contas, o que vale, por exemplo, é que o City ganhou, né? Mais uma vez, então conseguiu manter o seu resultado, e a gente tem a tabela hoje com os 3 primeiros bem próximos, né? O Liverpool tem 18 pontos, 6 vitórias e 1 derrota, até uma derrota surpreendente, né? Em casa contra o Nottingham Forest. O Arne Slot é o primeiro técnico a vencer 8 dos primeiros 9 jogos. O melhor início de Liverpool. De treinador no Liverpool em Premier League. O City tem 17 pontos e o Arsenal também, campanhas assim bem parecidas, 5 vitórias, 2 empates. O City tem 17 gols feitos e o Arsenal tem 15. Os dois ainda não perderam, né? O City quanto o Arsenal. Aí o City, por exemplo, tomou 8 gols
E aí tá, por exemplo, a gente vai falar 8 gols em 7 partidas, então pro City é uma alta demanda, e o Arsenal tomou 6 em 7. Os dois têm saldo 9, ou seja, eles estão totalmente iguais. E ficam ali com o Chelsea chegando, o Chelsea e o Aston Villa, os dois com 14 pontos. E a gente até fala muito disso, de gols, porque lá é o critério de desempate e não é o número de vitórias, igual no Brasileirão, né? Primeiro lá é o saldo de gols. É ponto, depois saldo de gols. É muito importante, porque o City geralmente, e vai chegando no final da temporada também... Isso, da segunda metade pra frente é só goleada. 6, 7 goleadas. Uma coisa que aconteceu novamente esse final de semana, que o nosso querido Paelinho, se tivesse aqui eu ia xingar ele de novo, que ele começou a reclamar que o Haaland não tá fazendo gol. Eu não consigo entender isso. A gente reclama o ano inteiro que esse corno faz 50 gols por temporada, todo jogo é 2, 3 gols e tal. Aí o cara entra numa fase ruim, que são 2 jogos sem marcar na Premier League. Aí ele tá reclamando. Mas você sabe por que ele tá reclamando, né? Por quê? É por causa do Fantasy. Ele colocou o Haaland no Fantasy e... Como é que tá o Fantasy nosso lá, inclusive? Né? Eu vou mentir, não. Patrocinador do Aposta Online, enquanto você vai falando aí também. Lembrando você aí que se não tá no nosso Fantasy, pra quem não sabe o que é Fantasy, o Fantasy é como se fosse o Cartola da Premier League. Então você vai lá, monta o seu time e disputa com a gente aqui, com os nossos amigos, com quem participa da nossa liga, e você pode ganhar até R$ 1.500 em prêmios. São 500 pro vencedor do primeiro turno, que ainda é o João Zeco? Ainda é o João Zeco. O João Zeco tem 4 diferenças. Mas dele. É o João Zeco e o segundo colocado que eu não conheço. É o Leitão FC, nome do time, do Fernando Mendonça. Os dois estão com 436 pontos. Tá chegando. Os dois são empatados na liderança. Né? Próxima rodada vai ser definitiva pro João Zeco aí, ver se a gente vai continuar defendendo ele aqui. Você pode ganhar o campeonato todo, ou o vencedor do segundo turno também leva prêmio mais aqui entre a gente. Mais 500. Então é R$500 pro campeão do primeiro turno, mais 500 pro campeão do segundo turno e mais R$500 pro campeão geral. É 0,800, você não paga nada pra entrar, vai lá, brinca, pô, não sei jogar, do Cartola eu esqueço sempre de escalar o time, lá é diferente, lá você escala, você monta seu time, mas por rodada você pode trocar apenas um jogador sem perder pontos. Por isso você pode trocar ser um pouco mais, só que estratégico na hora de montar seu time. Só que você trocar mais de um jogador, ele desconta um saldo da sua pontuação geral. O Palmeiras vai jogar contra o Atlético Goianiense e você colocava o time inteiro do Palmeiras. Máximo de 3 jogadores por máximo time. de 3. A melhor que você tá aqui, eu vou te falar, você tá em 15º. É porque eu sou clubista, né? Eu tô tentando fazer o papel do meu técnico. Melhorar, eu vou. Nessa rodada aqui, quem mais pontuou foi o Guilherme Veloso, 66 pontos. Cunhado do Paelinho. Segunda rodada seguida, porque na outra ele fez 80, foi 92, eu acho. Que ele colocou o Palmer de capitão também, o cara fez 4 gols. Aí fica mais fácil. Não, e nessa eu tinha colocado o Saka como capitão e o Palmer de vice. Eu fui invertir. Trocou? Sendo que o Saka fez um gol e deu 2 assistências. O nosso Zoff aqui, ó, o papai da rodada, ele e o Golo de placa também fizeram 65 pontos. Mas enfim, eu tô ali na 7ª colocação, você tá em 15º e o Paelinho tava em 4º, caiu pra junto 5º. Com o Manchester. Mas vou aproveitar então, porque a gente falou do Aposta Online aqui, vamos voltar pro desafio Aposta Online, mais umas dicasinhas pra você aqui. Eu preciso dar pelo menos um chute, né? Ó, falei já, jogou por 6 países, né? E 8 times, ainda está atuando, tá? Vou dar a informação, ele tem 39 anos, tá? Nasceu em 1985. Eu ia falar o ano, mas eu não sei fazer conta, não. A gente sabe que isso eu ia falar que ele tinha 50 anos. Isso ia ficar difícil. Ele esteve presente em 3 Copas do Mundo e 4 Eurocopas. Ou seja, ele é europeu. Que óbvio. É óbvio que ele é europeu. Eu vou falar aqui alguns jogadores que esse cara jogou junto. Então, calma aí, ele jogou 3 Copas do Mundo e 4 Euros. Eu vou falar alguns jogadores que ele jogou junto. Vai ser uma bagunça aqui e tal, mas... Eu vou ficar aqui no Mentalizei e vou ficar pensando. Mais brasileiros aqui pra gente pensar, mas se quiser eu falo uns gringos depois também. Ele jogou com o Evanilson. Com o Evanilson, lateral direito. O professor de futebol de Belo Horizonte. Ele jogou junto com o Lúcio, zagueiro. Ou seja, ele jogou na Alemanha. Ele jogou junto com o Gabriel Paulista, o zagueiro. Jogou na Espanha ou Inglaterra. Jogou junto com o Felipe Melo. Então, pode ser Itália, pode ser Turquia. Jogou junto com o Newton Volante. Com quem?
O Newton, volante. O cunhadão azul? É, o cunhadão azul? O cara que jogou no Cruzeiro, aquele mesmo. Pô, eu não sei onde é que o Newton jogou por fora. Junto com o Naldo, zagueiro. Mais um brasileiro que ele jogou junto também, para não falar poucos aqui, já que tem os brasileiros aqui. Ele jogou junto com o Alex Telles, o lateral, que foi convocado também. Alex Telles era Rússia, né? Brasileira. Era Rússia que o Alex Telles jogava? Não, nunca jogou na Rússia. Não? Não. Tem certeza? Tem. Isso eu tenho certeza. Não, é o Mário Fernandes. O Mário Fernandes é o que recusava convites de seleção. É verdade, é o Mário Fernandes. E vou dar mais uma então, mais uma dica aqui, que aí eu fecho essa... 39 anos, né? Essa rodada. Ele é o primeiro jogador... A informação boa. Manda. Primeiro jogador a disputar a Euro jogando a segunda divisão do campeonato, né, de algum país. Beleza. Pô, o cara jogou com o Ivan. O cara jogou com o Ivanilson, Lúcio. Pô, agora eu não sei onde é que o Newton jogou fora do país, não. Porque esse cara não jogou aqui no Brasil. É Euro, jogou Eurocopa. Agora que o pessoal da Europa tá vindo. Vou falar mais dois nomes aqui, então. Que ele jogou junto. Ele jogou junto com o Davi Villa e jogou junto com London Donovan, o meio-campista estadunidense. Ou seja, ele jogou no Fulham. Ou ele jogou nos Estados Unidos? Não, se jogou nos Estados Unidos, ele já aposentou, que o pessoal vai pra lá e aposenta. Você falou que ele ainda joga? Ele ainda joga, ele não está aposentado. Ele está com 39 anos e jogando. Esse cara jogou no Fulham. Quer mais uma dica? Quero, sempre ele é bom. Atualmente joga no país onde ele nasceu. Eu já sei quem que é. Eu comecei a soltar a dica. Não, eu já sei quem que é. Ele jogou no Manchester City. Ele é um centroavante lourinho, branquinho, lourinho. Ele jogou na Espanha. Esse é o nosso John Guidetti? Não sei nem de quem que você tá falando. Não é o nosso John Guidetti, não? Sueco? Não. Não é, não. Agora, por curiosidade... Esse cara jogou 3 Copas do Mundo, boi. Suécia, se duvidar, nem foi em 3 Copas do Mundo. Eu esqueci dessa parte. Mais recente. Mas vamos pensar no John Guidetti aqui. Não é o nosso querido John Guidetti. Ele tá com 32 anos também. Não ia ser nunca. Não adianta. Deixa eu ver, agora por curiosidade. Deixa eu ver quantos times esse cara jogou. Vamos para finalizar aqui na Inglaterra. Jogou no Hannover, antes da gente fazer Celta de Vigo, um passeio pela Europa e fechar o desafio. City, Celtic. Ai, já vai dar mais. Feyenoord, Burnley, rodou, hein? Andarilho Manchester do futebol. City. Não, tá vendo? Mas na parte do país sentido, né? Tem certo sentido. Agora, só que eu esqueci, né? Da parte da idade. Tem Daqui a pouco eu vou falar as dicas. A gente volta nas dicas finais, aí você vai acertar. Pô, esse é difícil, hein? Esse é bom. Eu falei que era um desafio bom, aí o cara não vem. Por que ele não veio? Com medo, Nós vamos falar agora. Nosso querido Tottenham fez eu acho que o técnico do Brighton, que eu esqueci o nome dele, chegou no intervalo e falou assim, gente, é o Tottenham. Nós não vamos perder pro Tottenham. Quem falava isso era o Alex Ferguson. Eu falei semana passada. 2-0 Tottenham. O Alex Ferguson, que tava também no jogo ontem contra o Arsenal. Coitado, você tem que parar de judiar do homem. Não, fica ele já tá velhinho. Lá pra Londres. Pra ver o jogo, na hora que a câmera mostrou o Alex Ferguson na arquibancada, a cara de tristeza dele vendo o Manchester United jogar... É um momento de alegria que o Alex Ferguson teve com o Manchester United em todos os últimos anos. Desde que ele saiu. Que é no jogo contra o Barcelona. Que o Manchester... Desde que ele saiu. Na Europa League, que o Manchester vence na hora do gol do Antony. Que, tipo assim, é o momento que todo mundo fala assim, agora o Manchester vai pra frente. Não foi, né? Não foi. Mas o nosso querido também, que fica repetindo semana após semana que o Welbeck é um dos melhores centroavantes da história aí... Provou que sim. Mereceu. Tomou o gol do Welbeck. Tomou, né? Tomou o gol da virada. O Elé. Esse sim é o Elé. O Elé. E ele fez gol no Tottenham de novo depois de, se não me engano, 14 anos, que o último gol dele tinha sido pelo Manchester United em janeiro de 2010. Então, o Welbeck fez gol em cima do Manchester United, fez gol em cima do Tottenham. Do Arsenal ele não fez gol, quem fez gol foi o João Pedro. Mas enfim. Ele sempre tem seus golzinhos, né? Tipo assim, ele sempre. Ele é um cara que não foi o que às vezes se esperava que ele seria e a carreira que ele poderia ter. Mas se encaixou ali no Brighton, né? Sempre Até, tipo assim, acho que já deve estar beirando os 30 e tantos anos ali. 33 por aí. Pra mais, porque ele surge no Manchester, acho que Mas ele surge muito novo também. 8, acho que mais 9. Ou menos, 9. Mas o Tottenham aqui, uniforme horrível, que eu falei com o Pailinho também, que camisa feia.
camisa horrível. Abriu 2-0. E aí, uma das críticas que a Spoiling tivesse aqui, a gente poderia conversar. Que o Ange não mudou o esquema dele. Mesmo com 2-0, ele continuou pressionando em cima, né, linha alta em cima, para talvez fazer mais e jogando contra o Brighton, que é um time de jovens, que tem essa... sempre acelera também, o Mitoma lá na esquerda, bagunça, que é uma beleza. Poderia ter... Não recuado, você não precisa fechar a casinha, mas vamos um pouco mais devagar. Nós estamos descansar, jogando respirar, fora de casa, nós estamos ganhando de 2-0. E o Tottenham, por exemplo, se vence, né, ia a 13 pontos, ia chegar na 7ª colocação, ia grudar na 6ª colocação, na verdade, né, que o Brighton tá à frente dele, ia chegar ali e encostar no Chelsea, no Aston Villa e também nos líderes do campeonato para brigar pelaquela zona de Champions League ali. Então, assim, o resultado... E o Brighton, que loucura, né? Era Graham Potter brigando lá em cima. aí sai Graham Potter, entra o De Zerbi. Mesma coisa, lá em cima. Agora sai o De Zerbi, que vai pro Olympique de Marseille. Eu achei que essa... Eu também esqueci, eu até fui falar. Eu achei que essa temporada ia dar uma caída, uma rateada. Né? Não deu. E toda temporada vende jogador importante, vai contrata, acha O técnico é o Husler, que é um do mais jovem da Premier League. Sim, mas como é que é a pronúncia aí? Husler. Fingi que eu sei falar, né? Então, assim, e sempre busca, né, muitos nomes ali. Tipo assim, todos os gols foram marcados por... Todos os gols, não. Tiveram participação de jogadores jovens, seja dando assistência, seja fazendo gol. E é um time muito jovem mesmo. Então, assim, segue para as próximas temporadas para ir melhorando, ampliando. Se vai começar a brigar realmente por alguma coisa, a gente não sabe, mas é um projeto super saudável, né? Não, sim, e do Tottenham é um time muito inconstante, né? Porque ganha fora de casa de 3-0 do United, aí na outra semana vai e é um resultado abre 2-0. Poderia ser uma afirmação do Tottenham, né? Sim. Mais uma vitória contra o Brighton e acaba meio que mostrando que vai ser também até uma coisa, por exemplo, que a gente ainda não viu do Liverpool nessa temporada e talvez vá acontecer, que até o que o Gary Neville falou, assim, não vejo ele conseguindo se manter brigando contra os grandes pela temporada inteira, mas todos os outros vão dar uma rateada, né? O Chelsea empatou, né, por exemplo, dentro de casa, perdeu já dentro do campeonato também. O Tottenham fez isso, o Aston Villa fez isso contra o Manchester. Todos esses times vão ter isso, de ganhar, perder, diferente, né, do que se espera de Arsenal e City, que vão daqui a pouco distanciar um pouco. Tirou o título do Arsenal, né? Perdeu em casa na temporada passada, no final, pro Aston Villa mesmo. Perdeu as duas do Aston Villa, né? Igual a gente chegou a falar aqui. E do Liverpool, quando a gente vai passar pelo Liverpool daqui a pouco, a gente também vai ver, até o Arne Slot fala, ele falou assim, a gente tá jogando dessa forma, a gente tá jogando bem, mas a gente ainda sabe que a tabela nossa foi uma tabela que até agora ele falou bem aberto, foi uma tabela mais fácil do que a dos outros, mais favorável. E eu tô com jogadores aqui, que é o Salah, é o Alisson, o Alexander-Arnold. Os caras já ganharam Champions League, já ganharam Premier League aqui. Eu tenho certeza que quando eles olham na 7ª rodada, vê que o time tá na liderança, eles não se iludem, não. Ele falou dessa forma também. Até o Maresca do Chelsea falou assim, não, a gente tá aqui, né? O Chelsea tá a 4 pontos do líder, por exemplo. Mas a gente tá aqui, mas a gente não vai brigar com esses times. Nosso é um projeto novo ainda, a gente começou essa temporada. É importante também o cara se aberto diferente também, né? do Brasil, que você ganha, né? Tá lá... Um time, por exemplo, ganha as primeiras 5 rodadas, 6 rodadas e é líder, a galera já acha que vai ser campeão brasileiro, vai brigar. E aí, quando esse time vai para a posição natural dele, quer ficar às vezes em 6º, 7º, aí cai o treinador, técnico, briga, porque a torcida reclama lá em cima. Passando um pouco pelas outras ligas, Boi, né? A Inglaterra ali a gente já conseguiu falar. Então vamos falar só rapidinho só do Liverpool, né? Que é o líder. O Alisson, aos 77, sentiu também cortado da seleção brasileira. O Everton foi convidado. Isso. Convocado. Do Palmeiras, né? Ganhou de 1-0 fora de casa do Crystal Palace. Crystal Palace também que... Não, as estatísticas do jogo, você vê que o Crystal Palace também não fez nada. Não tá ganhando de ninguém. Alô, John Textor, vai ter que mandar uma turminha pra lá, né? Vai brigar forte. Eu falei que o Crystal Palace ia brigar lá embaixo, né? Eu não acreditava, isso aí eu afirmei. Hoje, os últimos colocados são o Ipswich Town fora da zona com 4 pontos. O Crystal Palace é o primeiro na zona com 3. Southampton com 1. E, surpreendentemente, o Wolverhampton tá lá também com apenas 1 ponto. Só que, igual a gente falei que a gente ia passar pela tabela, a gente pode fazer os dois. A gente pega a tabela do Liverpool e pega a do Wolverhampton. Porque o Wolverhampton, ele não tá jogando tão mal, porque ele é o último, né? A gente não pode falar também que tá jogando bem. Pegou todo mundo que podia pegar, né? da galera aí...
Quer ver? Deixa eu achar aqui. Enquanto isso, eu vou passar a tabela passado, do Liverpool. Né? Cadê a desse ano? Como é que eu vou saber qual que é a desse ano? Tem que contar 6 jogos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Começou contra o Arsenal, não foi? Foi contra o Arsenal. Então, ó, pegou o Arsenal, aí depois pegou o Chelsea, aí um resultado entre as ruins é que empatou com o Nottingham Forest, aí depois pegou o Newcastle, o Brighton, o Aston Villa, o Liverpool e agora perdeu do Brentford. Então pegou todos os times ali daqueles 10, 8 que a gente falou que vão estar ali em cima, só pegou praticamente todo mundo. O único problema é que o próximo jogo deles é contra o Manchester City. Então assim, esse início de tabela é aquela coisa... Não, e depois pega o Brighton ainda. Pior que tá, não fica. Depois pega o Brighton. Os dois próximos jogos aí... da vida. Pode contar com e agora a gente... Então, o Wolverhampton em último. Agora a gente vai pra outra ponta da tabela, que é o Liverpool. Diogo Jota voltando a jogar, muita bola. Mas a gente pega a tabela. Estreia fora de casa, vitória 2-0 contra o Ipswich Town. Depois, dentro de casa, contra o Brentford, vitória 2-0. Aí sim, sai para pegar o United e ganha de 3-0, um jogo grande. Depois perde dentro de casa pro Nottingham Forest. Que não era esperado também. Não era esperado, tanto é que ele vai, na mesma semana, joga Champions League contra o Milan lá e ganha de 3-1. Depois joga em casa contra o Bournemouth, ganha de 3-0. Tranquilo. Aí depois jogo de Copa, e depois joga contra o Wolverhampton, que foi na semana passada, ganha de 2-1 fora de casa. E agora joga fora de casa de novo contra o Crystal Palace e ganha de 1-0. Então, ou seja, o próximo jogo é contra quem? Tem aí já? É o Chelsea. E aí, agora sim já começa. Mas aí pra você ver agora como é que as coisas vão mudando. Que agora vai pegar o Chelsea em casa. Aí joga a Liga dos Campeões fora de casa contra o Leipzig. Aí depois joga fora de casa contra o Arsenal. 2 jogos aí que... E depois o Brighton. Então são... E aí aquilo que a gente depois o Aston Villa. Então agora vai pegar... São 4 jogos onde... Ou se ganha, vai ser um... Se consolida, a gente muda o olhar, né, pro Liverpool. Time. E se der rateado, vamos supor, de 12 pontos faz 6, faz 7... A gente fala, beleza, tá no... Fez o esperado. Talvez o Arsenal ali e o City vão abrir 3, 4 pontos, mas vai estar onde... É o natural do momento, né? Se espera nessa temporada, né? Que a Premier League aí, infelizmente, a gente só tem ela de novo daqui 15 dias... Data FIFA, né? Data FIFA, aí lá no final de semana do dia 19. 19. Baita final de semana. É um baita, o super... Esse vai ser o super sábado. O super final de semana. Não, e o negócio vai ser tão incrível que a CBF mudou pra turma da TCA, seu lado Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro passou pra sexta, dia 18. Mas Cruzeiro e Bahia. 9h30 da noite de uma sexta-feira. A gente vai estar lá no sítio. Inacreditável. O jogo de volta, Galo e Vasco, Copa do Brasil. No caso, Vasco e Atlético Mineiro. Vai ser no sábado. O jogo que ia ser geralmente meio de semana vai ser no sábado. No mesmo sábado vai ter Arsenal e Bournemouth. Então, Flamengo e Corinthians é domingo, né? Domingo. Ou seja, esse vai ser o super final de semana. Pra quem não tá entendendo nada, é porque nós vamos comemorar meu aniversário lá no sítiozinho. Segunda-feira a gravação aqui vai ser... Aí essa vai ser de ressaca. Essa aí não vai ter pra onde a gente correr. Passando pelas outras ligas aqui rapidinho, antes da gente voltar no desafio para ver se você consegue acertar. Pelo menos dá um chute, deu um chute. Você sozinho, você não conseguir acertar. Na Espanha, o Barcelona ganhou de novo, 3-0, 3 gols de Robert Lewandowski. Vinha de derrota, né, no espanhol, poupou o time para jogar o Real Madrid ganhou também 2-0 do Villarreal em casa. A notícia ruim é a lesão do Vini e também a lesão do Carvajal fora da temporada. Aí o Carvajal quando rompe tudo que tem no joelho. Até bem feio o lance, que ele vai chutar. Será que agora tem chance do Real Madrid ir atrás do Arnold para a temporada que vem? Ele tá em último ano de contrato. No até não para a temporada que vem, né? Talvez fazer aquela compensação e já pagar de uma vez para ele no meio da temporada é difícil. Eu não sei. O Real Madrid de um tempo pra cá parou de fazer isso. Porque o lateral que sobrou lá, você sabe quem que é, né? É o nosso Lucas Vasquez. Ele joga de tudo também, né? Joga de tudo. O Atlético de Madrid, que deu uma rateada, empatou com a Real Sociedad. Então, já abriu uma distância, né? Não, e no meio de semana, pela Champions, mas tomou um atropelo do Benfica, lá em Portugal. 4-5-0, não sei. Nossa Senhora, e de Maria e o pessoal... Passeio. E fizeram investimento nessa temporada, né? Uma das primeiras fortes. E no pessoal lá do podcast do Futebol no Mundo, eles levantaram a bola, não lembro quem, não sei se era o Bertozzi, se era o Gustavo Hoffmann. Pô, o pessoal já começa a questionar um pouco o Simeone, pelo elenco que tem e pelo estilo de futebol que ainda continua jogando.
E o Klopp tá aí de bobeira, né? Imagina esse time na mão do Klopp. Porque o Simeone ele foi muito bem naquele elenco reduzido, né? Aquele time que quando tava se entregava muito, mas não vou falar que não tinha qualidade, tinha mas muita assim, qualidade, tinha mas mais raça do que qualidade, vamos falar assim, de poder você comparar contra os outros, né? o Real Madrid da época, o Barcelona da época com... Aí o Barcelona tem 24 pontos, o Real Madrid 21 e o Atlético de Madrid 17. Então, se seguirem assim, o El Clássico esse ano vai ser... O primeiro vai ser pegado e o Real Madrid ainda, assim, rateando um pouco, né? Não tá jogando isso tudo. O Bellingham jogando mal nessa temporada, ainda não marcou, ainda não tá contribuindo. O Mbappé também não entrou no jogo. Firmou, né? Vamos ver como é que vai ser agora com a lesão do Vini, né? Não sei se ele já volta logo depois da data FIFA ou se aí o Mbappé vai fazer a esquerda e o que vai virar esse time, mas começam a contestar um pouco o nosso Carlo Ancelotti lá. Mas eu acho que não. Mas contestar assim, né? Real, de dar aquela... Madrid assim. Empatou, final da temporada, a gente sabe que aí bate na final da Champions. Ganha de novo a Champions. Ganha de novo. Eu cheguei a falar aqui rapidinho na Itália, nosso querido Davi De Gea defendeu 2 pênaltis, né, no jogo. O Napoli segue líder com 16 pontos, a Inter com 14 e a Juventus que tomou o seu primeiro gol, né, com 13 pontos, ainda invicta. Mas tomou o primeiro gol e a galera entrou com a camisa do Bremer, né? Que no meio de semana também pela Champions rompeu o ligamento, tá fora da temporada. O zagueiro ser convocado para a seleção, todo zagueiro mundo brasileiro. Pedia, todo mundo pedia. Mais um que quando foi cortado, né? Não foi. O pessoal até entrou com a camisa dele no jogo, então a Juventus abriu 1-0, teve chance de fazer 2, 3, não fez, tomou o empate no finalzinho jogando em casa e o primeiro gol sofrido pela Juventus no italiano. Uma outra coisa também, na Bundesliga, o Bayern começou a dar uma rateadazinha, começaram a falar um pouco, porque os últimos 3 jogos ele não conseguiu vencer, né? Ainda é o líder do campeonato com 14, o Leipzig vem logo atrás e o Leverkusen também empatou mais um jogo. O Leverkusen, que foi uma decepção, né? Que foi jogando dentro de casa, abriu 2-0. Não tem como falar o Kiel, vamos deixar só Kiel, contra o Kiel. Abriu 2-0 com 8 minutos de jogo, então você já fala, acabou, ganhou. Tomou um gol aos 45 mais 5, estão nos acréscimos do primeiro, e um aos 69 de pênalti. Nossa, tem que ir dentro de casa. E o Bayern de Munique, que não ganha empatou 3-3 fora de casa contra o Eintracht Frankfurt. E não ganha dos caras, viu? Não. Seja na Bundesliga, seja na Copa da Alemanha. Tem um tempo que eles não ganham. Tomou um empate aos 94. E o Salah agora tá com companhia boa lá pro ataque da seleção egípcia, que é o Omar Marmouche, que é o centroavante do Frankfurt. Tá com 8 gols, é o artilheiro da Bundesliga. Que tá lá, não sabia, não. Tá, o francês... O Olivier marcou gol, né? Tipo assim, diz que ele tá muito bem. Tá voando lá, mas agora o Salah tá com companhia, né? O Salah agora que o pessoal começou a falar que também é outro que tá em último ano de contrato, tá começando a falar dele do PSG. Agora que o PSG tá sem estrelas, né? Eu acho que se ele for sair de lá, ele já vai pro mundo árabe lá e vai ficar por lá. Eu também acredito. Notícias que o Cristiano Ronaldo está indo fortemente atrás de De Bruyne pra... Eu acho que ele quer fazer 1000 gols, né? E ele podia falar também, não, eu tenho um sonho de ser treinado por Pep Guardiola. Você pensou? Ele ia pra lá, né? Ia ser um baita reforço para todos os times ingleses. Mas a gente fez esse girozinho essa semana, infelizmente a gente tem data FIFA, então a gente não vai fazer projeção. Nós somos da turma do infelizmente. Próxima rodada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu também não gosto. É ruim demais. Apesar de agora a Europa ter melhorado ainda com o campeonato, mas assim, eu não consigo parar para ver a Nations League e acompanhar, porque é aqueles campeonatos que para 6 meses, você não sabe o que tá acontecendo, é muito ruim de ver. Então, assim, eu para ver amistoso, essas coisas, é triste. Não gosto. Então na vamos próxima de dica. semana... Vamos de dica. Estamos chegando ao final aqui, eu tenho que acertar. Jogou por 6 países, 8 times, 39 anos. E tá jogando ainda. Tá jogando ainda. 3 Copas do Mundo, 4 Eurocopas. Primeiro jogador a estar na 2ª divisão do campeonato do país e defender a sua seleção. Ele estava. Ele está atualmente no país que ele nasceu, né? Que eu falei que ele joga. E aí, agora que a gente começa a dar mais dicas boas para você poder pegar mais coisas. O país que ele nasceu não é o país que ele defendeu. Tá? São coisas diferentes. Ele está no país que ele nasceu. Foi campeão da Copa do Mundo. Não, ele foi campeão. Campeão da Copa do Mundo. Levantou a taça da Copa do Mundo. Então, se ele tá na ativa, falei que ele tá em 3, jogou 3 Copas. Ele é alemão. Você começa a poder pensar um pouquinho mais. Argentina não é, porque ele é da Eurocopa. Ó, vou dar mais dicas aqui, ó. Francês. Na carreira, ele tem 682 jogos,
235 gols. Atacante. E 134 assistências. Atacante ou meia? Vou ver o que mais que eu posso falar aqui. Não, calma. Então ele é francês, espanhol ou alemão? Mais uma dica. Francês, italiano não é, porque a Itália ficou fora desse tanto de Copa do Mundo agora. Um dos poucos jogadores... E ele tá no país que ele nasceu. Um dos então ele é naturalizado jogadores ainda. Que jogou foi daqui que eu busquei a informação. Foi daqui que eu peguei o jogador. Que jogou a Euro de 2004. 2004 foi Portugal e Grécia, a final que a Grécia ganha de Portugal. Isso aí. Mas ele não jogou a final, né? Jogou a Euro de 2004. A Euro. Um dos poucos que jogou a Euro de 2004. São 5 jogadores, se que estão até hoje na ativa. Que estão até hoje na ativa. Um deles, e não é a coisa, é o Cristiano Ronaldo, até porque não tem 235 gols na carreira. Eu posso dar a dica assim, que aí você vai... Calma que eu tô buscando os atacantes. Vai buscando aí. Não, ele tem que ser alemão ou francês. Falei, gente, jogou com o Evanilson, jogou com o Lúcio, jogou com o Donovan, jogou com o Gabriel Paulista, jogou com o Felipe Melo. Ele jogou com o Donovan no Fulham? Não. Jogou com o Newton. Onde mais? No Tottenham, então. Ele jogou no Tottenham. Porque o Donovan jogou no Tottenham. Onde que ele jogou com o Donovan? Mas nos Estados Unidos ou no México? Você quer que eu te dou todas as dicas? Porque o Donovan jogou México, Estados Unidos, Inglaterra. O Donovan jogou também... Aí você vai acertar. Se eu falar isso aqui, você não vai... O Donovan também jogou na Alemanha. Ele sai da Inglaterra, dos Estados Unidos, vai para a Alemanha, da Alemanha ele vai pro Fulham ou Tottenham. Aí depois ele volta, aposenta, aí depois ele vai pro México. Ele jogou no Tottenham, eu acho que o Donovan jogou no Everton. Eu acho, não sei. Não na Alemanha. Na Alemanha. Não me adiantou de nada essa dica também. Tá cada vez mais difícil. Você quer que eu fale? Vou falar um cara que esse cara jogou, talvez, aí você vai clarear. Ele jogou também com o Iniesta. Também jogou com o Iniesta. Então ele jogou no Japão ou no Barcelona? Isso. Ele jogou... Eu vou ter que começar a falar os times que ele jogou. Ele é alemão. Ele não é alemão. Ele é polonês. Ele é polonês. O Zoff ama ele. É por isso que ele eu trouxe ele. Ele é o Luka Podolski. Ele é o Podolski. O Podolski, homenagem ao nosso... O Podolski jogou em 2004? Jogou em 2004, quando ele estava na segunda divisão pelo Tá vendo como é que o Iniesta que me ajudou? Na verdade, foi o Iniesta. E o Iniesta... Por isso que eu não quis falar o Iniesta do Viseu Kobe. Porque aí eu fui lá pro lugar do Kashima. No Viseu Kobe. Isso, que aí eu fui pro... O Davi Villa também jogou lá. Ele jogou com o Evanilson no Colônia. Mas o Villa já ele aposentou. Jogou com o Lúcio e o Donovan no Bayern. Gabriel Paulista no querido Arsenal. No Arsenal. Com o Felipe Melo e o Alex Telles no Galatasaray. E jogou com o Naldo no Antalyaspor. Antalyaspor, não? Antalyaspor. É o da capital, o time Atualmente ele tá jogando em algum time da Polônia lá, que eu não sei. Não sabe falar, né? Falar o nome, mas eu trouxe essa informação aqui, porque sábado, estávamos no aniversário e chá de fralda do nosso querido Zoff, que sempre falou por aí pelas peladas que ele é o Podolski. Né, assim... Vamos deixar isso pra lá, mas é porque ele vai ficar feliz com a homenagem que ele escuta e assiste. Tá indo. E assim como o Donovan está indo para os Estados Unidos... A gente já falou que é. Ele tá indo para os Estados Unidos ou pro México? Eu quero saber rapidinho se ele vai conseguir acertar que é o Podolski no meio das dicas que eu fui dando aqui, que ele tem obrigação de acertar. Tem. Ele que fica puxando o saco do Podolski. E o Podolski, que no Arsenal, se não me engano, em 2009, foi subaproveitado pelo Wenger. Quando ele entrava bem, fez gol em Liga dos Campeões e o negócio todo. Mas ele era sempre reserva. E outro que também estava na bronca com o Wenger, que saiu em entrevista essa semana, é o Gervinho. Gervinho falou, eu sempre amei o Arsenal, sempre tive um sonho de defender, era torcedor. Depois que eu fui tratado pela maneira que eu fui tratado pelo Wenger, hoje eu odeio o time. O Gervinho daquele cabelo horrível. O Podolski jogou na Polônia, Turquia, Japão, Itália, Inglaterra e Alemanha. Ele passou pela Inter de Milão, não sei nem sabia. Essa aí eu dessa informação, tanto que eu não trouxe ninguém da Inter de Milão aqui dos nomes. Sabia, mas assim... Mas foi bom esse desafio, hein? Falei que esse mas era pelo bom. Menos no final, no apagar das luzes, eu ainda eu sabia que o Iniesta... Na hora que eu ia pesquisando os nomes de ver quem que eu ia falar, eu falei, tem que pegar um bom, mas nem tão bom, né? Eu achei que no Donovan você ia pegar do Bayern. Não, porque o Donovan eu não lembrava que ele jogou na Inglaterra, você já foi no Fulham, né? Eu sei que depois que ele aposentou, praticamente, ele voltou ganhou a Copa do Mundo e joga no México. 2014 no Brasil. Não ganhou a Euro, né? A Alemanha não ganha a Euro. Agora, é inacreditável o cara aí
tão jovem igual ele foi. Você falou 2004. Na segunda divisão, jogando pelo Colônia. Tipo assim, ele tem gol demais pelo Colônia. Porque ele explode lá no Colônia, No Colônia, ele joga 3 temporadas ele volta lá. Agora, o Colônia cai, ele volta. Vai e ajuda o Colônia a subir, aí cai junto com o Colônia e depois vai pro Bayern. Foi um jogador que não virou o que se esperava dele, né? Assim, de que ia produzir muito mais. Tanto você vê, tem 235 gols na carreira, não é muita coisa. E depois também que saiu do Arsenal ali, ele já virou andarilho também. Sim. Começou a desandar um pouco, passar pela... Começa, né? Eu achei que você ia lançar um Balotelli aqui, uma coisa desse tipo, que é os caras que começam a passar pela Turquia. Não, mas eu acho que o Balotelli é mais novo ainda. Eu não tava... Na verdade, eu tava sem... Eu só pensava em gente aposentada. Mas pelo menos você acertou. Tá bom, Se né? não, se você errasse de novo. Sendo só você. Não. Tanto de dica boa que eu fui dando aqui, mas fica aí a homenagem pro nosso querido Zoff, que você perguntou, tá indo pros Estados Unidos, que a filha dele vai nascer lá, né? Então ele tem que ir lá acompanhar. Quem quiser saber da história, aí mais coisa. Mas fica a homenagem pro fofinho aí, um feliz aniversário pra ele. É mesmo, né? Amanhã feliz, nós estamos lançando o episódio na terça-feira, dia 8 de outubro, aniversário do nosso Guilherme Zoff. Tô cobrando ele de novo, ele tem que acertar já. Tá que não precisa acertar logo quando eu falei dos países, que é difícil, né? Eu falei que falar que... Se ele acertar antes da dica do Iniesta, tá valendo. Tá bom. Antes de mim. Não, eu acho que na hora antes que for de mim do já tá valendo. Nilton, os nomes aqui, vai acertar. É. Isso aí ele já sabe, mas é isso, né, Boi? A gente vamos fica pra data FIFA agora, né? Data FIFA semana que vem, aí o Paelinho pode vir tranquilo, não vai ter jogo do Será que ele vai reclamar. Finalmente ele vai poder vir com a camisa do Brasil dele, Deus que ele tem, céu, que ele é doido pra usar no Todo mundo no sabe como programa. é que a gente arruma pra vir pro programa, que a gente conversa qual camisa pra não ficar todo mundo com a mesma cor aqui. Tá a camisa do Brasil, que ele tá tentando usar ela desde o primeiro episódio e não usou até hoje. No próximo eu vou obrigar ele a usar, mas a gente volta. De data FIFA, né? A gente pensa aqui que a gente vai falar dessa data FIFA aí na semana. A gente pode falar do tema, qual que é o melhor jogador inglês em atividade, hein? Verdade. Ou eu a vi gente um post vai falar hoje disso. Tem Hag caindo, né? É. Podemos ter isso aí também. Para você que tá em casa, nos vendo, nos escutando, lembrar sempre, compartilha com os amigos, manda para aquele que gosta de ver também, gosta de acompanhar futebol europeu, vê que a gente fala principalmente da Premier League aqui, mas do futebol europeu, e vai lá no Aposta Online, que é o nosso patrocinador. A bet mais legal do Brasil. Para fazer a sua fezinha, o seu cadastro. Pode apostar no Brasil nessa data FIFA aí, que eu vi que são 2 adversários fáceis. Se Brasil não ganhar não tá ganhando de ninguém, não faz isso? Se não ganhar deles, acabou. Se não ganhar desses, acabou. Sem Vini Júnior, sem... Semana que vem a gente volta. Então, um abraço. Falei que o desafio dessa semana era bom. Falei sobre o desafio dessa...